E aí, tudo bem, gente? Agora com a terceira aula, eu acho, né? A gente vai começar a analisar já é, cada um do, cada um das nossas abas, né? A gente vai começar aqui entendendo, principalmente a parte mais importante do Copilot, que são os tópicos, né? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui no Copilot Studio para criar um tópico, entender o que é um tópico, é entrar na aba de tópicos. Vai vir aqui, vai estar na aba divisão geral, só clica em tópicos, né? Os tópicos eles são divididos entre tópicos de sistema, que já vem junto com o seu bot, já vem com o seu Copilot quando ele é criado, e os tópicos personalizados, que são os tópicos que a gente cria e edita, né? Vamos dar uma olhada aqui nos tópicos personalizados primeiro. A gente tem aqui os tópicos de lição, um, 2 e 3, para entender como que cada tópico funciona. É uma boa dar uma olhada neles aqui para entender a construção, né? Ele mostra aqui gatilhos, actions, fechamentos de tópico, né? Mas a gente vai fazer isso aqui, então não tem necessidade de ver aqui, mas se vocês, no momento que criarem seu bot, podem abrir e validar por si próprios, né? Os tópicos, eles vão ter o quê? O nome do tópico, o gatilho dele, que é basicamente o que vai fazer o tópico disparar, né? A descrição do tópico, que é mais para ter uma noção, um entendimento de que cada tópico faz. Uma questão ali de se você passar, tiver várias pessoas no desenvolvimento, é interessante deixar a descrição para você fez um tópico, a próxima pessoa que for mexer nele entender qual que é o funcionamento, qual que é o objetivo do tópico, né? Aqui também mostra, né, no caso, como somente eu estou logado no ambiente, mostra quem está editando. Como eu não estou editando, não está mostrando, mas se tivesse aí duas, três pessoas em conjunto mexendo nesse bot, mostraria, se ela estivesse editando, por exemplo, o tópico de saudação, mostraria o usuário, o desenvolvedor que está nele, né? Última modificação mostra o último desenvolvedor que mexeu, salvou e editou esse tópico, né? Se o tópico tem algum erro, se tiver algum erro, ele não vai permitir que seja publicado, né? A gente não consegue publicar um bot que tenha erros nele. E habilitado é basicamente se ele está ligado ou não, né? Nesse caso, se ele estiver desabilitado, mesmo que você chame o gatilho, ele não vai disparar o tópico, né? Por padrão, eu gosto de deixar aqui desativado, né? Já vou fazer isso como a gente vai utilizar esse bot para fazer um cenário. Eu gosto de deixar desativado aqui os tópicos de lição para não serem trigados, né? Eles são tópicos só de apoio, então não tem necessidade deles estarem aí. E aí nesse caso aqui, eles desativados, eles não vão ser trigados, e a gente já sabe aqui também como desabilitar um tópico, né? E aí vamos dar uma olhada aqui em alguns tópicos também personalizados que são muito importantes. Por exemplo, o tópico de saudação. O nosso tópico de saudação é basicamente o tópico que chama o bot. Por padrão, quando a gente dá um oi, um boa tarde, um bom dia, um olá, um ei aqui, né, igual está pré-configurado, o bot vai chamar o tópico de saudação. Em geral, né, o comportamento humano é a gente mandar um oi e tudo mais, seja para um bot, seja para uma pessoa, chamar dando uma saudação. E esse tópico ele tem esse controle de iniciar o bot através disso, né? Não necessariamente uma pessoa vai iniciar uma conversa com o bot através da saudação, mas é o mais comum. E aí aqui ele já vem pré-configurado com um olá, como posso te ajudar, e depois encerra todos os tópicos, né? A gente vai editar esse tópico, vai ver mais a fundo, mas por enquanto é isso, né? Além disso, a gente tem aqui o tópico de recomeçar, o de obrigado, o de tchau. O tópico de recomeçar, por exemplo, ele serve para você reiniciar o bot, né? Então, por exemplo, a gente pode voltar para um menu inicial, pode voltar para o tópico de saudação, depende de como for configurado, né? Aqui, por exemplo, ele utiliza a action de pergunta, então ele manda aqui: tem certeza que deseja reiniciar a conversa? E aí, a partir disso, você manda a opção dele selecionar um bool, true ou false, né? Sim ou não. Se ele confirmar, consequentemente, ele vai redirecionar para redefinir a conversa ou vamos continuar. Isso por padrão, né? E aí, depois disso, a gente tem aqui o tópico de tchau, que é para quando ele termina, né, a interação, o usuário manda um tchau, adeus, até logo. E aí ele tem alguns outros tópicos como fim de conversa ou pedir para continuar, né? A gente tem também o tópico de obrigado, que é um agradecimento, né? Eles só mandam de nada. É tudo configurável, não tem segredo. E aí, além disso, nós temos aqui também os tópicos de sistema, né? Os tópicos de sistema, eles são
Eles vão desde você configurar erros, como escalonamento e tudo mais. Vamos dar uma olhada em cada um deles, né? Esse aqui de Conversational Boosting é novo, mas acredito não, ele é para respostas generativas. Quando a gente habilita ali o bot generativo, posso até, não posso não, vamos ver isso aqui a parte de IA generativa integrada ao Copilot Studio, né? Aí a gente tem aqui o tópico de entrar, né? Que ele vai servir para quando você configurar login para o seu bot, né? Pode até ver que ele utiliza user ID, login, first name e tudo mais. E aqui, se a gente olhar o gatilho, é o gatilho de na entrada, né? Além disso, nós temos aqui o escalonar. O nosso tópico de escalonar, ele é o tópico quando a gente está pensando em um bot de atendimento ao cliente. Então, quando ele pede para falar com a gente escalona a conversa, né? Até o momento não está configurado, a gente vai ver isso, mas ele não está configurado nada aqui, né? Temos também aqui o fallback. O fallback é para quando acontecem erros. O bot cai numa condição de erro. Então, por exemplo, aqui quando ele fala fallback count, é tipo 3 vezes ele bateu no erro ali, então ele vai ver o que vai fazer, né? Não sei como te ajudar, você pode tentar reformular a pergunta, porque ele não encontrou gatilho, não encontrou nada o que se fazer, caiu no fallback. Às vezes ele pode redirecionar, pode mandar para um agente, pode pedir novamente, vai da configuração, mas o fallback tem essa intenção, né? A gente tem também aqui os fins de conversa, como eu mostrei, início de conversa, redefinir conversa. Também temos o se houver erro para configurar, o que fazer quando ocorrer um erro no Copilot, e também quando vários gatilhos, né, são similares e aí vários tópicos poderiam ser disparados baseado na frase que ele mandou, né? E aí esses são os tópicos de sistema, os tópicos personalizados. A gente vai agora entender como criar um tópico e entender as preferências e designs do tópico, né? A gente pode criar a partir de uma descrição, passar uma descrição para o Copilot, e aí o Copilot vai estruturar baseado no que ele entendeu, ou criar do zero. Criando do zero, nós temos aqui essa carinha, né? O tópico, ele vai permitir que você dê zoom, tire o zoom, né? Redefina aonde ele está no mapa, porque basicamente isso aqui pode crescer e virar um monstro de componentes, de caixinhas ali, de ações, principalmente utilizando condicionais e tudo mais, né? Ele tem um minimapa para você se localizar. Aí você pode selecionar com a ferramenta de seleção e a ferramenta manual para mexer, né? A primeira coisa que você vai configurar para um tópico é o gatilho. Você precisa do gatilho configurável, senão você não vai conseguir nem chamar, né, ligar o seu tópico. E aí vamos dar uma olhada aqui nas propriedades do gatilho. A gente tem aqui propriedades, você pode adicionar condições, né, dar prioridade para esse gatilho. E aí nesse caso aqui ele está pré-configurado para você chamar através de frases, né? Esse é um dos gatilhos. Após a mudança, né, a evolução do Copilot, do Power Virtual Agents para o Copilot, ele adicionou muitos gatilhos, o que aprimorou e expandiu toda a visão, as possibilidades, né, de chamar um tópico. E aí nesse caso a gente tem aqui o gatilho de frases, que é o mais comum. Você manda uma frase em específico, igual o tópico de saudação chama um oi, o tópico de tchau você manda tchau, né? Em geral nós utilizamos isso, mas a gente tem também outros tipos de gatilhos, né? Como por exemplo, mensagem recebida. Aí você fala, pô, mas qual a diferença do mensagem recebida e o frases? O frases é para frases específicas. Você seta quais as frases, né? Vamos até voltar aqui. Você passa uma lista de frases. Então eu posso colocar olá, tudo bem? Então se o usuário mandar um olá, tudo bem, ele me chama esse gatilho. Mas quando a gente está falando de mensagem recebida, é qualquer tipo de mensagem. O usuário pode ter mandado uma figurinha no WhatsApp e aí ele vai entender que você vai trigar esse tópico. Essa é a ideia. Além disso, nós temos aqui evento recebido. Então a gente vai colocar o tipo de evento, actions, Power Automate, você vai definir qual tipo de evento, qual atividade que vai trigar esse tópico, né? Atividade recebida, você trica aqui. A gente pode editar qual tipo de atividade, atualização da relação do contato, fim da conversa, entrega. A gente tem uma lista de atividades que podem trigar, né? Além disso, nós temos também
atualização da conversa recebida. Inicie o tópico com base em uma alteração de conversa de um cliente, como adicionar ou remover usuários de um canal. Né? E aí você seleciona qual tipo de atividade também, se for mensagem, exclusão da mensagem. Né? A gente também tem aqui invocação recebida, como cliques do botão do Teams. Então, até mesmo um botão do Teams pode chamar, invocar. Ele tem todas aqui a lista de actions que podem disparar. Nesse caso aqui, é um invocar com o botão do Teams. Né? Além disso, redirecionar. Redirecionar é como? Se um tópico chamar o outro. Então, aqui, nesse caso, um tópico chamou esse aqui. Por exemplo, no tópico de saudação, eu chamo o tópico de menu inicial logo após isso. Eu redirecionei para o menu inicial. Essa é a ideia. Além disso, a gente tem também agora uma coisa que é incrível, que é o tópico de inatividade. A gente não configura mais isso nas propriedades, a gente tem um tópico específico para isso, que eu consigo configurar até mesmo o tempo de inatividade. Então, quando um usuário está ali numa sessão, está numa conversa, e ele fica muito tempo sem interagir, eu chamo meu tópico de inatividade e pergunto, tá tudo bem? Posso fechar a conversa? Vai da necessidade, né? Então, vamos colocar aqui um tópico de frase só para testes. Após configurar o gatilho, nós vamos ter as ações que a gente pode seguir, né, com isso. E aí a gente tem aqui várias opções. Enviar uma mensagem, eu posso setar um texto, e esse texto pode ser formatado, configurado, eu posso utilizar variáveis que venham de perguntas ou pré-setadas, não tem limite para isso. Eu ainda posso colocar aqui também a configuração de fala para ele, né? Deixar isso aqui. Além disso, eu posso utilizar fazer uma pergunta, igual eu já tinha mostrado. O fazer uma pergunta, ele vai gerar uma variável. Essa variável ela vai receber a resposta da pergunta e aí a partir disso nós vamos ter entidades, que eu vou gravar, próxima aula vai ser sobre entidades. A gente vai ter opções de múltipla escolha, opções de variável de lista, resposta inteira do usuário. São vários tipos de respostas, né, de tipos de variável que a gente pode ter aqui. E aí a gente pode setar essa variável também como de tópico ou global. A variável de tópico ela vai ser utilizada somente nesse tópico em que ela foi criada e a global ela pode ser passada, carregada entre sessões, alteradas por fontes externas e utilizadas em outros tópicos. Ela é a global, assim como o nome já diz, né? Sem ser o action de pergunta, nós temos aqui cartão, uma nova action que surgiu com o Copilot, que são os cartões adaptáveis. Você consegue configurar ali através do JSON, com um código um pouco mais bem estruturado, um cartãozinho que vai, né, ser clicável, respondido. É um negócio um pouco mais além, a gente vai falar disso mais à frente também. Além disso, a gente pode adicionar condições, né, baseado em variáveis, baseado em valores que podem vir do sistema, né? Então a gente pode pegar, por exemplo, se o e-mail do usuário for tal, eu faço isso. Se a última mensagem foi tal, eu faço isso. São condicionais que qualquer linguagem, qualquer local a gente já sabe utilizar, né? Vamos seguir aqui abaixo na própria condition. Né? Você pode adicionar uma nova condição, então você pode fazer vários if elses, né? Não é limitado somente uma condicional. Você pode criar uma ramificação imensa a partir disso. Já fiz isso, por sinal. Antigamente no próprio Power Virtual Agents era, né, um terror mexer com isso, porque era extremamente lento, independente da sua máquina, mas agora melhorou bastante. Também é um terror, pelo tamanho, né, pela sustentação disso, mas ficou bem melhor. A gente consegue utilizar aqui gerenciamento de variáveis, que foi algo incrível que saiu. A gente não precisa necessariamente mais de uma action de pergunta para poder tratar variáveis. Era bem limitado isso, gerava vários problemas, né? Trazia aí vários percalços ao longo do caminho de desenvolvimento e a Microsoft ajudou bastante com essa atualização. E aí você pode ou definir o valor, ou analisar um valor, ou limpar tudo que tem lá no seu bot, né?
E aí a gente tem aqui a aba de gerenciamento de tópicos. Acessar outro tópico, como eu falei, você pode redirecionar, mandar para outro tópico. Encerrar o tópico atual, a gente acaba o tópico e para ali. Encerrar todos os tópicos, a gente para também tudo que está, mas são todos, qualquer coisa que esteja acontecendo em outro lado, né? Transferir a conversa, a gente está falando de mandar para um agente, né? Escalonar uma conversa. Ir para etapa, uma coisa muito legal, muito importante que surgiu aí, que eu posso pegar, eu tô lá no finalzinho, mas eu preciso voltar, eu posso criar loops a partir desse ir para essa etapa e encerrar a conversa, encerra a minha sessão. Acabou a conversa, se ele mandar qualquer coisa, inicia uma nova conversa, uma nova sessão, um novo atendimento, por exemplo, no Omnichannel. A gente pode chamar uma ação, e aí com isso eu posso criar, como está escrito ali, um prompt por linguagem natural, uma habilidade, que a gente vai falar também a respeito disso, ou mesmo chamar um fluxo do Power Automate, né? E aí a gente tem aqui até conectores, tá? Versão preliminar, plugins, a gente pode chamar, né? Então a gente pode personalizar bastante as ações que o bot vai fazer, chamar uma API externa para retornar, por exemplo, o valor que está na minha conta do banco, que eu conectei na API do banco, e é o chatbot de atendimento de um banco, ele conectou na API e trouxe, depois de eu fazer login com todos os steps de segurança, eu trouxe o valor do, do meu saldo, por exemplo, utilizando conectores, o Power Automate, tudo externo. Né? E aí a gente tem aqui a aba de avançado, com respostas generativas, que é, né, a coisa do momento. Né? O Copilot agora ele também tem essa interação com respostas generativas de IA. Enviar uma solicitação HTTP direto dele, sem a necessidade de um automate. Registrar um evento personalizado de telemetria, enviar um evento, enviar uma atividade e até mesmo a autenticação. Né? A gente vai ver com calma cada uma das actions, cada uma, só queria mostrar que existe a possibilidade e que elas existem. E aí, dentro do tópico, né, depois de ver o que a gente pode fazer, a gente também tem aqui as variáveis, tanto de ambiente, quanto globais, quanto de tópico, a gente consegue dar uma olhada em cada uma delas. E a gente tem também o verificador de tópico, assim como a gente tem lá o checker no Power Apps Canvas, a gente consegue validar os erros e o que está acontecendo, né? Se tiver algum erro, algum problema, ele não vai me deixar nem salvar o tópico e até a correção, né? E aí os detalhes do tópico, o nome, como eu falei, o nome de exibição, a descrição, se ele está ativo, data de criação, de modificação, variáveis de entrada, variáveis de saída, né? Eu consigo analisar meu tópico, né? E aí a gente entra naquela aba do Power BI que mostra a utilização e tudo mais sobre a interação com o tópico, né? E uma coisa também muito legal, que eu vou falar que eu não uso, mas tem a possibilidade que é editar o código do tópico. A gente consegue criar o nosso tópico, criar interações do Copilot por código. Se for de preferência, se for a intenção, a gente consegue também fazer isso. Para a aula de hoje foi isso. Espero que tenha dado para entender. Qualquer dúvida, entrem no Discord, comentem abaixo, mandem mensagem no LinkedIn. Estou aí, eu respondo assim que possível. E não esquece de deixar o like, se inscrever. Valeu!